Bom dia, meus amados, queridos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a tua vida. Meu nome é Lucas Martinelli, com muita alegria, muita gratidão, estou aqui para ministrar a palavra, gratidão à igreja, ao ministério, pastor Joel Bernardo, toda a equipe ministerial. Para mim sempre é uma honra, é um privilégio falar daquilo que é mais precioso que existe na vida, na história, é falar da palavra, falar do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E eu faço isso com alegria, com amor, com paixão, com gratidão. Nada se compara a poder falar do Senhor. Amém? E a última vez que eu ministrei aqui foi no Dia do Pai. E eu falei sobre paternidade. E eu lembro bem que foi muito especial. E hoje eu vou falar sobre primazia, prioridade. Alguns P's interessantes, né? Paternidade, primazia, que tem a ver com prioridade. Aliás, irmãos, essa palavra primazia, eu nunca li em nenhum outro lugar fora da Bíblia. Não sei se vocês já leram essa palavra em algum lugar, mas a Bíblia fala sobre essa palavra, primazia. João, Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler. Versículo 15. João 1, 15. João testemunha a respeito dele, ou seja, sobre Jesus, e exclama: este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Agora o versículo 30. Ainda João falando: é este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Fala assim comigo: primazia. Quem nunca tinha ouvido essa palavra, sinceramente? Boa, bastante gente nunca tinha ouvido a palavra primazia. Ó, que bom, tá na Bíblia. E foi falado por alguém importante, João Batista. E foi falado sobre o Rei dos Reis, sobre Jesus. E olha só, o significado dessa palavra primazia, eu coloquei ali do grego original, significa protos muen. A pronúncia, pelo que eu pesquisei, é protos muen. O que significa então? Indicando que Jesus está à frente, tanto em posição e importância, porque João Batista era um profeta importante, reconhecido. É aquele que preparava a vinda do Messias, e ele tinha discípulos, e muita gente respeitava João Batista. Mas João Batista fala: ele tem a primazia. Então primazia significa Jesus à frente, tanto em posição e importância. João humildemente falando: olha, ele sim tem a primazia. Vocês me respeitam, vocês confiam em mim, eu tenho credibilidade com vocês, mas ele tem a primazia. E também em relação ao tempo, porque cronologicamente João Batista era mais velho. Ele nasceu antes de Jesus, por mais que eram alguns meses, mas era antes. Só que João Batista ele fala o seguinte, fala: ele tem a primazia, porque cronologicamente eu nasci antes, mas na verdade ele é desde o início, ele é desde sempre. Ele existe desde sempre. Então João ele está indicando essa primazia. Primazia na posição, primazia na hierarquia e primazia no tempo, ok? E aí, essa palavra primazia, que na Bíblia está no grego, o significado dela no latim é muito interessante também, porque primazia no latim é primatia, qualidade de quem é o primeiro, prioridade, preeminência, superioridade absoluta. Uau! Que palavra forte, hein, irmãos? Primazia, qualidade de quem é o primeiro, prioridade, preeminência, superioridade absoluta. Bom, vamos pensar no nosso dia a dia agora. Nós vivemos num mundo complicado. Tem muita gente que fala mal
dessa geração, do mundo no ano 2026. Nossa, essa geração, eu já ouvi muita gente falando, tá? Nossa, essa geração, vou te falar, viu? Com esse negócio de internet, com esse negócio de tecnologia, essa geração, não sei o que vai ser. Alguém já ouviu isso também ou foi só eu ouvir? Ah, bastante gente ouviu também. Ou talvez você até já falou. Mas olha, cada geração enfrentou os seus próprios desafios espirituais. Se a gente for olhar para a Bíblia, a gente consegue perceber esses desafios de acordo com as gerações. Se a gente for olhar para a história da humanidade também, a gente vê desafios de acordo com aquelas gerações. Então, na Bíblia, a gente vê, por exemplo, houve épocas em que o desafio era resistir à idolatria. E a gente vê o povo de Israel em muitos momentos caindo nessa questão da idolatria. Então era o desafio daquela época. A gente vê na Bíblia momentos que o desafio espiritual era lidar com a perseguição. A gente vê momentos que o desafio da geração era o materialismo. Faz sentido? Agora, eu acredito que um dos maiores desafios espirituais da nossa geração, nós que estamos vivos aqui no ano 2026 depois de Cristo, seja a disputa pela nossa atenção e o direcionamento da nossa atenção. Hoje, o ativo mais importante que se fala nos negócios, no marketing, é a disputa da atenção. Quem tem atenção tem ouro. Por isso que existem as redes sociais e todo o mecanismo dos algoritmos e tal. Por quê? Porque quer ter a nossa atenção. Hoje em dia, as pessoas cada vez menos têm paciência para ouvir um áudio longo, para assistir um vídeo longo. Hoje em dia o mais comum são os vídeos rápidos, curtos, os shorts, o TikTok. E isso tem a ver o quê? Com a disputa e o desafio da nossa atenção. Por quê? Nunca houve tantas vozes. Nunca houve tantas influências. Nunca houve tantas notificações. De repente você está aqui no culto, você está com o telemóvel no bolso, de repente ele treme, alguma notificação. E aí é quase que imperceptível, a gente pega para dar uma olhada. E às vezes é automático. Isso está impregnado no nosso inconsciente. E é notificação o tempo todo, porque é grupo o tempo todo. É grupo daquilo. E aí se você deixa tudo de notificação ativado, então, qualquer coisinha no Instagram, vem a notificação. É o WhatsApp, vem notificação. É Facebook, vem notificação. É o despertador, é o lembrete, vem a notificação. Nunca houve tanta informação. Hoje em dia o que a humanidade produz em um dia de informação é o que era antigamente praticamente em décadas. Nunca houve tanta informação. Nunca houve tanta facilidade para nós perdermos o foco e nós nos distrairmos. Tudo isso significa as armadilhas para roubarem o nosso foco e para nós nos distrairmos. Só que, irmãos, eu não estou aqui para falar do foco profissional. Porque normalmente quando a gente fala de foco, a gente fala do foco profissional, produtividade. Eu tenho que ter o foco nas metas, nos objetivos. Sim, claro que sim. Mas eu estou falando aqui hoje, estamos na casa do Senhor. Então eu estou falando do foco espiritual. Do foco em Cristo. Do foco naquele que é digno de receber a primazia. E aí, irmãos, entendendo um pouquinho, olhando para o passado e olhando para hoje, a gente percebe que o problema, ele não é só tecnológico. Ele é espiritual. Porque daqui a décadas, os desafios serão outros. A inteligência artificial já chegou e a gente não sabe daqui a décadas o que vai ser. De repente vai ser a tecnologia de se teletransportar. Não vai precisar mais pegar avião, talvez. Ah, eu quero estar em tal lugar.
transporta e tá lá. Sei lá, tô viajando na maionese aqui, né? Mas, vai saber. Então outros desafios virão. E aí a gente volta para o mesmo ponto, que é o espiritual. Por quê? Aquilo que recebe continuamente a nossa atenção molda o nosso coração. Vou repetir isso. Aquilo que recebe continuamente a nossa atenção molda o nosso coração. Amém? Colossenses 1,18 diz o seguinte: para que em todas as coisas Cristo tenha a primazia. Olha, mais uma vez a palavra primazia. E agora não era João Batista, agora era Paulo, falando a mesma coisa. Para que em todas as coisas Cristo tenha a primazia. No nosso coração, na nossa vida espiritual, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, tudo. Para que em todas as coisas Cristo tenha a primazia. Bom, o título dessa mensagem lá no começo era primazia versus distrações. E aí, existe uma diferença entre tentação e distração. A gente vai ver na Bíblia muito falar sobre tentação. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Jesus orou a oração do Pai Nosso e nos ensinou: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Certo? Então, durante séculos, a estratégia do nosso inimigo, do diabo, era afastar as pessoas de Deus, principalmente pela tentação. E é o que a gente vê muito a Bíblia falando sobre isso, sobre tentação. A Bíblia ela não usa a palavra distração como nós usamos hoje. Se a gente for ver no nosso dia a dia, talvez a gente tenha muito mais referência e associação à palavra distração do que tentação. Sim ou não? É muito comum a gente falar: nossa, eu estou distraído. Nossa, eu preciso parar de me distrair. Eu tenho que ter cuidado com as distrações. Talvez a gente fala mais isso e pensa mais isso do que: nossa, eu tenho que ter cuidado com as tentações. Eu estou muito tentado. Então distração é uma palavra mais comum no nosso dia a dia. Porém na Bíblia era muito mais comum a palavra tentação. Mas irmãos, como nós temos um inimigo que é astuto, ele já entendeu que a armadilha dos dias atuais é a distração. Vou repetir. A armadilha, uma das maiores, se não a maior armadilha dos dias atuais, para nossa relação com o nosso Senhor, é a distração. Não significa que a tentação deixou de existir, mas a distração, ela cumpre um papel semelhante ao da tentação. Qual é o papel da distração semelhante à tentação? Impedir uma vida de comunhão profunda. Irmãos, Deus deseja para nós, para mim e para você, uma vida de comunhão profunda com Ele. Deus deseja que nós não sejamos apenas simpatizantes do cristianismo, simpatizantes da religião evangélica. Não é isso que Deus deseja para nós. Deus deseja para nós que nós tenhamos uma vida de comunhão com Ele, de relacionamento com Ele, de entrega total a Ele, de nós cumprirmos o que nós lemos hoje, de darmos para Ele a primazia, dele ser de fato na nossa vida a prioridade, dele ter de fato na nossa vida a superioridade absoluta, como nós lemos que é o significado da palavra primazia. Amém? E aí, a gente vai ver na Bíblia um primeiro exemplo, o próprio João Batista. Um exemplo positivo de alguém que deu a primazia a Cristo. João Batista, ele viveu a vida em função de preparar a vinda do Messias, de Jesus. João 3,30, olha o que João Batista fala, e eu amo esse versículo: convém que ele cresça e que eu diminua. Aleluia!
Convém que ele cresça e que eu diminua. Isso é a fala de alguém que na prática dava a primazia a Cristo, que viveu uma vida de entregar a primazia a Cristo. Agora, isso só é possível quando nós fazemos o básico espiritual. Vou falar uma das coisas que é básico espiritual, irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas. É o básico espiritual, que é o primeiro mandamento. E amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é o básico espiritual. Para nós vivermos isso aqui que João escreveu e que eu quero viver, imagino que você também queira, convém que ele cresça e que eu diminua, a gente precisa cumprir o básico espiritual. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus acima de tudo. E outra coisa que é básico espiritual, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Isso é o básico espiritual. Agora, vamos ser sinceros. Será que nós estamos fazendo o básico espiritual? Ou será que nós estamos distraídos? E aí a gente não está vivendo isso aqui. A gente está longe de viver isso. Então João Batista, ele sempre apontou para Cristo. Ele sempre teve essa vida de entrega ao Senhor. Irmãos, não é que nós vamos sair por aí igual João Batista, com umas roupas estranhas, comendo gafanhoto. Não é isso, né? Mas que a nossa vida aponte para Cristo. Que a forma como você trata a tua esposa, marido, aponte para Cristo. Que a forma como você trata o teu marido, esposa, aponte para Cristo. Pais, que a forma como vocês tratam os vossos filhos aponte para Cristo. Filhos, que a forma como vocês respeitam e honram os vossos pais aponte para Cristo. Que a forma como você trabalha com diligência aponte para Cristo. Que os momentos que você lutar contra as distrações aponte para Cristo. Amém? Aí a gente tem um exemplo positivo na Bíblia de quem deu a primazia para o Senhor. E a gente tem um outro trecho muito interessante, que é sobre duas irmãs, Marta e Maria. Duas irmãs que amavam a Cristo, que tinham um relacionamento com o Senhor a ponto de receber Jesus na própria casa, mas uma delas estava distraída. A Bíblia fala em Lucas 10, 41 e 42, diz assim, ó: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, Marta não estava pecando. Marta não estava fazendo coisa errada. Marta estava distraída. Sim, todos nós somos pecadores. Infelizmente, é a realidade. Mas de repente, não é que a gente fica fazendo assim atrocidades lá fora. De repente a gente tem até uma vida correta. Sabe aquela coisa, não sei se você já ouviu, eu já passei muito por isso. Você vai falar de Jesus para alguém, a pessoa: não, eu não mato, não bebo, não fumo. Então, né? Tá tudo bem. De repente nós somos assim, a gente não mata, não bebe, não fuma, nada assim tão grave. Mas irmãos, de repente, mesmo não fazendo essas coisas tão graves aos olhos da sociedade, porque na realidade pecado é pecado, mas aos olhos da sociedade, as coisas graves, mesmo se de repente a gente não faz, mas a gente pode estar cometendo o erro de Marta, distraídos, inquietos. E Jesus ensinou ela, o nosso Senhor tão amoroso, o nosso mestre, falou: Marta, ô Marta, você está inquieta com tanta coisa, você está distraída, Marta.
Você está fazendo coisas úteis. Você está organizando as coisas. Sabe gente que gosta de organizar? Você já foi na casa de alguém que a pessoa, tipo, ela nem senta do teu lado. Você foi por ela, mas ela não senta do teu lado, que ela gosta tanto de deixar tudo tão lindo, tão organizado e tal. Fala, então, eu prefiro que você não faça um bolo para mim, mas você fique aqui para a gente conversar, olho no olho. Já foi na casa de gente assim? Ou de repente você é essa pessoa que não para, e faz aqui, e faz ali, e tal, e quer agradar de todo jeito. E às vezes o agradar é a presença. Às vezes o agradar é dar atenção. Sabe o que eu falei agora há pouco? O ativo mais importante dos dias atuais é a atenção. E Marta não estava dando atenção para Jesus, Maria estava. A Bíblia fala que Maria estava onde? Lá nos pés. Jesus aqui e Maria só ouvindo, recebendo, desfrutando da presença. Que nós possamos aprender mais a desfrutar da presença. Que nós possamos aprender mais a nos sentarmos aos pés de Jesus e sermos menos distraídos com as coisas aparentemente úteis, mas que de repente não são a prioridade. As coisas aparentemente úteis, mas que não estão dando a primazia para Ele, que é o que Ele quer, a primazia. Amém? Põe a mão no teu coração. Fala assim: Senhor, me mostra onde que eu estou distraído. Pede para o Senhor te mostrar. Senhor, onde que eu estou distraído? Onde que de repente eu estou fazendo até coisas úteis. Não é que eu estou pisando na bola não, mas eu não estou te dando a primazia. Talvez, querido, você até saiba, ou talvez o Espírito Santo te mostre isso hoje. De repente coisa que você está achando que você está fazendo certo, que você está agradando a Deus, mas talvez o Espírito Santo hoje vai te mostrar que isso não é dar para Ele a primazia. Marta está fazendo coisas boas, coisas úteis, mas ela não estava dando a primazia para o Senhor. E é o que Ele quer de nós, irmãos. Porque as coisas boas, entre aspas, há o risco delas ocuparem a melhor e a principal coisa. É o que Jesus falou. Ô Marta, você está fazendo muitas coisas, mas a principal você não está fazendo. Que o Espírito Santo hoje, Ele nos alinhe no nosso coração. Eu e você, e eu me incluo nisso. Porque a primeira coisa que eu, preparando essa ministração, foi o Senhor chamando a minha atenção. Chamando a minha atenção. Que todos nós hoje possamos sair daqui com esse coração quebrantado e sincero, pedindo ajuda do Espírito Santo, porque na nossa carne não dá, irmãos. Se depender só da nossa vontade humana, a gente não consegue. Mas o Espírito Santo nos ajude, para a gente dar a primazia para Ele, para a gente sair das distrações que de repente tem nos atrapalhado de ter uma vida de comunhão com Ele. Amém? Depois, e eu não vou ler agora, outro exemplo interessante sobre distração, a Bíblia fala sobre Pedro. Irmãos, Pedro fez uma coisa que nenhum outro ser humano fez na história. Andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas, de verdade, não é historinha, é real. Mas depois, ele começou a afundar. E vocês sabem por quê, né? Qual que é a palavra que colaborou para Pedro afundar? Vamos ver se vocês estão atentos. Exato. Distração. A Bíblia fala que ele, reparando no vento, reparando nas coisas ao redor, enquanto ele estava com os olhos colocados em Jesus, focado, ele andou sobre as águas e estava se aproximando do Senhor. Mas quando ele começou a olhar para os lados e reparar nas coisas, se distraiu do principal, ele começou a afundar. Notícias, redes sociais, crises, ansiedade, medo, as nossas próprias emoções, que ansiedade e medo são duas emoções do ser humano.
nos distraem. Sabe, irmãos, às vezes as distrações não é só com o que está fora. Às vezes as distrações é com aquilo que está dentro. As nossas emoções, a nossa ansiedade, o medo, os nossos pensamentos acelerados. Mas eu quero terminar essa ministração com um bom exemplo de alguém que conseguiu ultrapassar as distrações. Um bom exemplo para ser um alvo para nós. A mulher com fluxo de sangue. Uau! Aquela mulher, Marcos capítulo 5, versículo 27, diz assim: tendo ouvido, Marcos 5, 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, esse detalhe é importante, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Uma multidão apertava Jesus, é o que diz a Bíblia. Depois você lê a passagem completa. Diz a Bíblia que Jesus ele era apertado pela multidão, mas uma mulher rompeu a multidão, não se distraiu, foi até o fim no propósito dela, que era um propósito espiritual, e tocou em Jesus. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos tão distraídos que nós estamos apertando Jesus e não tocando em Jesus. Às vezes nós estamos tão distraídos e a gente até ora. A gente ora, a gente faz as coisas certinhas igual Marta. Mas e aí? Aí que a gente está apertando Jesus. Irmão, Jesus não precisa ser apertado. Jesus precisa ser tocado com fé. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude para nós tocarmos Jesus e não apertarmos Jesus. E a Bíblia fala que aquela mulher, ela conseguiu romper com as distrações, com os impedimentos. E eu poderia falar aqui de vários, porque ela estava com fluxo de sangue, ela nem poderia estar no meio da multidão, mas ela foi. Ela estava há 12 anos nessa situação, ela não tinha força física suficiente, mas ela se superou e foi. Às vezes as distrações são as desculpas que nós colocamos para falar: não, eu não tô cansado demais, tô cansado para orar, tô cansado para ir para a igreja, eu tô cansado para ir no GC. Ai, negócio de GC, minha bateria social, não quero saber de negócio de GC não, eu não tenho bateria social para isso, já foi meu tempo. Porque lá 20 anos atrás, quando eu entrei na igreja, eu gostava desse negócio de célula, de grupo, pequeno grupo. Mas eu estou em outra fase da minha vida, eu não tenho paciência para lidar com gente. Então, irmão, você não tem paciência para lidar com gente, o que você faz? Porque o mundo são seres humanos, ainda não estamos em Marte, com os marcianos. Em nome de Jesus, que nós possamos dar a primazia para o Senhor, acima das nossas desculpas, acima dos nossos motivos e pretextos que às vezes a gente quer usar para não fazer o que o Senhor pede para a gente fazer. Está cansado? Ora cansado. Vai para o GC cansado. Faz o que o Senhor quer. Mas o Senhor quer que eu vá para o GC? Não, o Senhor quer que você viva em comunhão. Não precisa ser exatamente numa casa, pode ser onde for, mas em comunhão. Por isso que a gente está aqui, porque nós estamos em comunhão. É bom estarmos aqui. Ver a família Vanderbilt com a camiseta do Brasil, até rimou, ó. Nem era planejada essa rima, mas deu certo. Que bom! Que bênção nós estarmos em comunhão. E que bênção nós podermos ter comunhão com o Senhor e podemos dar a primazia para Ele. Que bênção se nós conseguirmos romper com aquilo que nos atrapalha, igual aquela mulher do fluxo de sangue, para tocar em Jesus, porque nós cremos e continuamos crendo que dele pode vir o que nós precisamos, o milagre que a gente precisa, e não só pelo milagre, mas porque nós o amamos, porque nós queremos estar perto dele. Porque Maria, naquele momento que ela estava aos pés de Jesus, ela não estava pedindo um milagre para Jesus,
ela simplesmente estava desfrutando da presença. Irmão, quando é que você parou de desfrutar da presença? Quando é que você perdeu a sede pela presença de Deus? E hoje é o dia de você resgatar isso. Aonde foi que você se distraiu tanto? E hoje é dia de você se reconectar. Hoje é o dia de você eliminar as distrações. Ai, Lucas, mas eu vou sair daqui da igreja com 100%. Não sei, irmão, depende de você. Mas se você sair daqui com 1% a menos de distração, já valeu. Se você sair daqui com 2, 3% menos distrações, aleluia. E é o que o Senhor quer de nós, que a gente entregue para Ele a primazia. Feche os teus olhos, vamos ficar em pé, nós vamos orar. Nós vamos louvar, nós vamos orar. Como que começa aquele louvor? A primeira frase do louvor do Tudo Podes, como é que é, Sofia? Quando foi que eu comecei a esquecer-me aos poucos de ti? Sabe, irmãos, às vezes não é assim, brusco. O diabo, ele é paciente, irmãos. A distração muitas vezes é gota a gota. Não é uma coisa assim, se de repente se o diabo aparecesse na porta da igreja e falasse assim: eu vou te tirar da igreja, você ia falar: sai daqui, seu diabo, está amarrado em nome de Jesus. Mas ele é esperto um pouquinho, não mais que o Senhor, mas ele é milenar, ele sabe como trabalhar com o ser humano, distrair, pouquinho a pouquinho, gota a gota, uma concessão aqui, uma exceção ali. Quando foi que eu comecei a esquecer-me aos poucos de ti? Será que essa palavra de hoje é um chamado de Deus para a gente recolocar a nossa vida no prumo espiritual? Será que a ministração e a palavra de hoje, primazia, talvez você nunca tinha ouvido essa palavra na vida. Que bom que você nunca mais esqueça dela, porque a primazia pertence a Ele. Ele é digno da primazia. Que bom que eu nunca tinha conhecido essa palavra fora da Bíblia, porque para mim tem um significado único. Primazia é para o Senhor. A primazia é dele, tudo é para Ele, a glória é dele. Eu quero viver para Ele, entregar a minha vida para Ele, adorar, ser um adorador que adora em espírito e em verdade, como a Bíblia fala que Ele está à procura, que Ele encontre aqui na CCLX. Nós não seremos perfeitos, não, a gente vai continuar pecando, sim, infelizmente, mas que o nosso coração seja sincero, verdadeiro. Fala: Senhor, a primazia é tua. E quando eu errar, que eu rápido me levante, peça perdão e me arrepende. Senhor, eu quero continuar te dando a primazia, eu quero continuar te servindo. Senhor, eu quero continuar sendo sensível para a tua voz, eu quero continuar valorizando a tua presença, sendo aquele que me assenta aos teus pés, que não está preocupado em fazer. Aleluia. Vamos louvar, vamos orar. Fecha os teus olhos. Tenha o seu tempo de oração com Deus, querido. Onde é que você começou a se esquecer aos poucos dele? Onde é que você começou a se distrair? Quais distrações que hoje você precisa confessar? Falar: Senhor, eu estou distraído nisso, naquilo. Será que são as redes sociais? Será que é o teu trabalho? Não, você não vai parar de trabalhar, irmão. O teu trabalho serve para o reino, mas talvez você precisa priorizar, dar a primazia para Deus no teu trabalho também. Aleluia, aleluia.